O imperialismo de Lenin tem 5 características fundamentais. O primeiro é o surgimento de grandes monopólios no interior de todos os setores do capital. Ou seja, as empresas capitalistas passam a ser predominantemente monopolistas. Não significa que não exista concorrência, significa que passa a existir concorrência entre grandes monopólios de empresas gigantescas em todos os ramos, em todos os setores. O monopólio sempre existiu no capitalismo, mas agora ele se generaliza por todos os ramos de produção, incluindo as indústrias. E essas grandes empresas monopolistas, elas passam a ser geridas agora, fundamentalmente, a segunda característica que ele vai listar, por meio de uma fusão entre o capital industrial e o capital bancário, que vai gerar o capital financeiro. Tá? O que significa essa fusão? Significa que a propriedade do capital agora, ela pode se locomover de um país para o outro, de um lugar para o outro. O excedente pode ser apropriado por meios puramente financeiros, porque agora a gente negocia capital por meio de títulos de valor. A indústria se transforma em capital acionário, as riquezas do próprio Estado passa a distribuir de um local a outro a partir de títulos da dívida pública. Os títulos da dívida passam a circular e ser vendidos mesmo antes da data de vencimento, recalculando os juros, a terra e a propriedade imobiliária por meio de hipotecas. Tá? Então isso vai fazer dos capitalistas espécie de capitalistas genéricos, que se separam do controle do processo de produção, imediato, e passam simplesmente a gerir os seus capitais abstratos, direcionando eles de um lugar ao outro, tá? Em busca da maior valorização possível, inclusive de um país ao outro. Então, a terceira característica, que então advém, está tudo encadeado, é que agora você pode extrair o excedente, por exemplo, de um país por meio de exportação de capital. Então, passa a ter uma estrutura hierárquica no funcionamento do capital, porque ele passa a ser controlado por essas empresas monopolistas do capital financeiro, que conseguem agora, eu não preciso necessariamente ter uma colonização direta de um outro país e fazer tipo um pacto colonial, como aconteceu com o Brasil, com Portugal, onde uma parte da riqueza aqui do Brasil ia para Portugal, que era a metrópole. Agora não, eu posso colocar as empresas aqui dentro, fazer investimentos abstratos de capital, e pelo mero fluxo normal do mercado, esses dividendos eles vão para as sedes, que são os excedentes, parte dos excedentes acumulados, vão para os países sedes. Eu posso, por vias meramente financeiras, na medida que o capitalismo se espalha para o mundo inteiro, eu posso fazer empréstimos públicos de um país a outro, por exemplo, mediado por instituições financeiras internacionais, e pegar o excedente da produção desse país por mediação do Estado e transferir de um país a outro. Então, esses 3 aspectos que o Lenin desenvolve, o capital monopolista, o surgimento do capital financeiro, que cria uma estrutura hierárquica no interior do processo de produção e reprodução do capital, permite criar uma disputa global dos capitais, uma hierarquia entre os países, tá? Que agora obtém excedentes a partir da exportação de capital. Tá bom? Então é isso que Lenin vai discutir aqui.